Você acha que ele agora ainda age com convicção? Quem? Bolsonaro? Acho que não. Muita Nem coisa fudendo, não. Também não acho. Também acho que não. Mas Especialmente também no- aquela coisa, nem muito ao mar, nem muito à terra, porque na toada que ele ia, não ia chegar em lugar nenhum. Sim, mas antes ele agia com convicção, ele brigava, tudo. Agora ele só tá tipo, beleza, eu sei que eu sou fraco, vamos só navegar até o final, Não até precisava chegar. até, podia negociar com mais convicção. Sim. Porque em política, o ótimo é inimigo do bom. Então você tem que ceder também, porque você não pode decidir tudo Você sozinho. não é um né? ditador, né? Não é um Afinal. ditador. Exato. Essa é outra. Isso é dentríssimo que você está. Você tem que ouvir o Congresso. Por menos que você concorde, o cara está eleito. Estão lá, estão eleitos. Então tem que ouvir um pouco, né? Isso é muito importante. Ele não parece ser um cara que gosta Eu de ouvir. sinto falta de uns caras que eles realmente têm um chamado para servir, sabe? Eu sinto falta dos políticos que eles olham para a cidade de São Paulo, por exemplo, ele olha assim, carai, puta, eu não quero ser prefeito de São Paulo só porque é muito foda ser prefeito de São Paulo e vai ser um puta trampolim político pra mim. Eu queria ser prefeito de São Paulo pra isso. resolver essas paradas aqui, cara. Eu gosto, eu queria que é o o- Bolsonaro fosse assim, é ou isso. qualquer outro e tal. É o que eu falo. Eu, no meu caso, se falo, cargo de prefeito de São Paulo é a consagração de uma carreira. Não é para ser o primeiro cargo, porque é muito difícil, primeiro. Segundo, você não vai sair popular. Porque você não vai agradar 12 milhões de pessoas. Nem 6, nem 4. Mas você tem que ter convicção e fazer. Talvez a longo prazo você agrade. Depois claro, de mas isso 10 você anos tem que- você saiu mas e você- falou, puta, realmente então, o cara foi bom, né? Melhorou Mas a você está cidade. preocupado, exatamente. E aí. E ele está preocupado em se eleger de novo pra ser Outra lá, frase de governador. um inglês que diz o seguinte: o bom homem público ele tem que pensar na próxima geração, não na próxima eleição. E é isso. Você está lá, porque eu não quero ser prefeito para ser reeleito, até porque não vou ter fôlego. Eu sei o o desgaste e energia que você precisa. Então você também tem que ter. Dá sim, você tá com 60, pô. Não, 60 agora é isso que eu digo, dá, mas dá uma vez. Porque depois começa sim, a ficar sim. repetitivo. O cara você vai lá me cobrar. Aí que eu falo que eu preciso jovem. Mas porra louca, porque ele vai tentar. Uma coisa que eu tentei fazer e não consegui, você vai chegar de outro jeito e vai conseguir. Eu vou tentar fazer aquela mesma coisa do jeito que eu já tentei e não deu certo. Então, a alternância é importante. Claro, muito claro. importante. Mas desde que sirva a sociedade, né? E não interesses escrotos. Não, mas isso aí para mim é o básico, né? Sim, sim. Mas é que o básico não tá rolando. Não tá né? rolando. Por isso que a imagem tá assim. Sim. Tinha uma coisa que chama-se interesse público, que isso deveria estar na frente de todo político. O cara tem que ter vocação para a área pública. Né? E já tem que estar com a vida resolvida, que o interesse dele é aquilo. Que ele Tá não com a quer, vida- não tá ali pra ganhar salário, Não, né? gente, é isso. E política não é uma coisa de ascensão social ou ascensão econômica. Não é, não pode ser. Não pode Não ser. pode ser. Porque senão você não vai fazer nada direito. Agora, infelizmente, se tornou. E não é só no Brasil. Sim. O mundo todo está passando por um período muito. De mudanças, né? De E mudanças, eu atribuo muito isso à grandes. internet, na minha opinião. Muito. Eu acho que a internet ela causou uma disruptividade nos. Uma ruptura. uma Então, ruptura. isso agora eu quero ouvir de vocês. Exatamente sobre isso. Então, que vocês estão falando. eu acho que a internet criou uma ruptura no controle no controle do. Qual que é o nome que eu quero falar? Ih, sei lá, porra. Vai tentar falar bonito e fode as paradas. No controle da narrativa, isso. A narrativa ela era controlada por conglomerados, antigamente. E eles, decidiam, mano, que imagem eu quero passar pra população? É isso. Tchum. Aí você tinha essas mídias 24 horas centralizadas, passando a imagem que elas querem. Agora com a internet, o que acontece? Você tem malucos igual eu e o Igor, e a gente, de repente, tá também mandando o que a gente quer pra população. E não tá só eu e o Igor, tem 10 mil, 20 mil, sei lá, 70 mil pessoas com a gente nessa parada, tá ligado? E hoje, a mídia que antes era esses conglomerados que tinham o controle de 100% da narrativa, hoje eles têm controle de 30%, 40% da narrativa, se tanto. E isso acaba, primeiramente, no começo você não vai ver, mas depois, com o tempo, você vai ver essa mudança narrativa acabar mudando a política também. Claro. Porque a política ela é toda baseada na narrativa, na minha visão. Uma coisa bacana do que vocês estão falando, vou te dar um exemplo de quando eu era ministro de comunicação social. Olha que interessante e exatamente o que você está falando. Eu me lembro quando começava a chegar assim, quinta-feira, você já começava a ficar com frio na barriga,
para saber qual ia ser a capa da Veja do fim de semana. Qual era o escândalo que vinha. Ou então, todo dia, às 5 da tarde, você começava a ficar preocupado se iam te ligar da Globo, Jornal Nacional, querendo perguntar alguma coisa. Por quê? Fato político que fosse capa da Veja derrubava governo. Ou que saísse no Jornal Nacional era problema. Em outras emissoras não acontecia nada. No Jornal Nacional... Hoje, tem a menor importância. É o que está nas redes, que é completamente diferente. É muito interessante. Essa mudança é muito interessante, porque eu me lembro, eu ficava de cabelo em pé. Quinta-feira começava o inferno. Se tinha lá um recado, ligou fulano da Veja. Já começava a saber, é problema. Porque para dar notícia boa, ninguém te liga, né? O cara sempre... E é interessante, isso mudou completamente. Quando eu era secretário de subprefeituras, quer ver uma outra mudança grande? E é da narrativa e da forma. Como é que eu ficava sabendo de problemas na cidade? Né? Ou pelas cartas do leitor nos jornais, pelas rádios. Quando eu estava na secretaria, surgiu o Twitter. E um dia eu estava lá, tinha uma menina que trabalhava comigo, a Camila, boa, menina craque, ela virou aqui, depois foi aqui para o Twitter, aqui de São Paulo, craque. E ela ficou fanática por aquilo na primeira semana e me fez entrar. E eu comecei a falar com as pessoas, e o que aconteceu? As pessoas começaram a me mandar reclamação pelo Twitter. E eu respondia tudo. O que aconteceu? Eu fui para 50 mil seguidores muito rápido. Porque eles viam que eu obriguei os subprefeitos a entrarem no Twitter. Eu falei, gente, é o seguinte, se o cara está dizendo isso, é porque já está enchendo muito o saco dele para ele escrever no Twitter sobre o buraco em tal lugar. Então, ou seja, acabou o filtro. Sim, os problemas começaram a vir direto da cidade toda. Não é mais o editorial da Globo que decide os problemas que são relevantes ou não. Ou o SPTV. Que aquele é o problema do dia, resolve aquele, resolveu a vida. Não. E o que acontece também, que eu comecei a ver? Que na medida que começou a passar, as pessoas viram que resolviam, então muita gente começou, por exemplo, me lembro, o cara falando, olha, nem é onde eu moro, mas para chegar no trabalho eu passei em tal lugar e eu vi que o senhor está preocupado aí com carcaça abandonada de automóvel. Tem uma na rua tal, número tal. Porra, te ajudam. Não precisa nem procurar. Tanto que eu falei, são coisas que para mim ficaram dogmas da cidade. O melhor fiscal da cidade é o cidadão. Porque, primeiro, ele não liga se não for importante. E, segundo, quando ele está te falando, pode ir atrás porque está lá. E outra é que conhece a prioridade e o problema do lugar, quem mora e quem trabalha no lugar. Porque ele está conectado, ele está ligado lá. E essa mudança é muito importante, porque... Você definiu muito bem, mudou a narrativa. E tirou o filtro. Acabou o filtro. O que você acha que é esse impacto nesses grandes conglomerados? Porque a minha visão de mundo é que existem grandes empresas, ou grandes famílias também, que detêm posições chaves na nossa realidade, na nossa sociedade, seja indústria, seja na mídia e tal. E eu sinto que eles detinham o poder político meio que total perante a população normal, que é o cidadão comum, a classe média e tal. Eu sinto que a internet começou a mudar isso. O que você acha que vai acontecer com esses essas grandes forças que estão perdendo força política? Como eles vão reagir? Será que isso é um problema? Não, eu acho que eles vão ter que se transformar. Porque isso que você está falando é muito real, né? Pega 20 anos atrás, jornais como a Folha... Eu lembro a Folha quando tinha, final de semana, eles punham às vezes, não é adesivo, eles turbinavam eles com atlas, então punha lá fascículo de algum. Chegou a vender 1 milhão de exemplares por sábado. Caralho! Imagina. Hoje se vende 120 mil, muito. Sim. O que vai acontecer? Eu acho que terão milhares, centenas ou milhares de Igors e Monarques com médias empresas que terão o seu nicho e terão um poder de influência. Vai acabar essa coisa de você ter no Brasil 3 grupos de comunicação, por exemplo. Isso é muito legal, cara. É bom. Isso é super maneiro, na real. Eu acho que é bom. Eu tenho certeza disso. Então você vai ter o setor dos podcasts.
Sim. Vai tá ter um crescendo cada líder vez de mais. podcast, provavelmente. Alguém E que eu espero que seja a gente. Não, então, que vai ser a referência. Mas não vai estar sozinho. Não. Porque é uma coisa acessível de fazer. É. Então, aquela coisa dos formadores de opinião, que numa época era a Globo forma opinião. Não, hoje vocês formam opinião. A Globo pode formar opinião num determinado nicho, mas vocês formam opinião em outro. Por exemplo, eu falar aqui hoje, pô, quantos milhões de pessoas vocês têm acompanhando? Eu vejo pelo Mamãe Falei também. Sim. Né? Então, esse é o ponto. Pode ser que eu não fale com o público de 60, 70. Ah, sim, com Tá certeza certo? não. Mas também, você também te facilita o quê? Porque você vai falar assuntos que interessem as pessoas. Quando quiser falar com assuntos de terceira idade, vou procurar o Igor e o Monarca da Terceira idade. Ah, sim. Tá certo? Eu acho que vai acontecer isso, e porque tudo vai ficar mais especializado. E você... Todos vão ter que ser melhores. Sim. Vai ter que sempre se aprimorar, porque vai ser mais fácil surgir outro, porque depende do talento, da velocidade da percepção. Não é de comprar máquina.